Saudações a todos, meu nome é Felipe Braco. Eu, junto com o Gabriel Diniz, o João Gabriel, o Rafael Paziani, somos do Grupo A e vamos apresentar o nosso trabalho para a tarefa multidisciplinar com o tema eletrização. Vamos falar sobre a eletrização, os seus conceitos práticos, o que é eletrização e algumas outras curiosidades. Bom, primeiro eu vou começar com a história, com a eletrização e a sua história. Bom, os fenômenos da eletrostática, elas foram observados há 2.500 anos atrás, sendo relatados por Tales de Mileto. O primeiro relato foi que ele esfregou, foi ao esfregar âmbar e um pedaço de lã. Ele observou que pedaços de palha começavam a ser atraídos pelo âmbar. Os relatos de Tales também mostram que ao expor diferentes materiais ao contato entre eles, em seguida separá-los, ele observou que as partículas em seu contorno se movimentavam. O efeito apresentado recebe o nome de triboeletrização, ou seja, transferência de cargas de um material para outro, quando estes são colocados em contato e separados. Bom, então vamos falar o que é de fato a eletrização. Falamos um pouco de como aconteceu esse primeiro contato com a eletrização e agora vamos falar o que é realmente. Bom, a eletrização define-se como um processo de um corpo de retirar ou acrescentar elétrons a outro corpo neutro. Quando um corpo ganha elétrons, se diz que ele foi eletrizado negativamente, pois o número de elétrons nele é maior do que o número de prótons. E quando o corpo perde elétrons, o número de prótons no corpo é maior do que o número de elétrons, então se diz que ele está positivamente eletrizado. Bom, a eletrização é um processo complexo que se relaciona com a transferência de cargas existente nos corpos, E existem 3 tipos de eletrização, certo? E sobre esses 3 tipos, o Rafael Paziani falará no próximo slide. Ele detalhará melhor. Olá, tudo bem? Eu sou o Rafael Paziani e vou continuar aqui a apresentação do trabalho. Bom, vamos falar das formas de eletrização. Vou dar uma introduzida a vocês. Temos 3 principais, que são as eletrizações por atrito, por contato e por indução. Como funciona a eletrização por atrito? A gente pega um pedaço de vidro e um de lã, por exemplo, são exemplos. Esfregamos um no outro, atritamos. Ambos tinham que estar neutros, tá? Então, ambos neutros, nós atritamos e eles ficam eletrizados. Aí um fica positivo, o outro fica negativo. E você vai saber como cada um ficou através da tabela triboelétrica, ok? Bom, a eletrização por indução, ela funciona como? Ela funciona com você tendo um objeto que já está eletrizado e outro que não está, sendo esse eletrizado conectado num terra. E você aproxima um do outro, não encosta, e o que está eletrizado eletriza o objeto neutro. E por último, a eletrização por contato tem mais ou menos esse mesmo princípio. Porém, é um objeto eletrizado e outro neutro, onde você encosta um no outro e ambos ficam com cargas. O neutro fica com a carga do eletrizado. Ok? Bom, agora vamos falar do gerador eletrostático. Para que serve? O que é, E bom, um gerador eletrostático, ou uma máquina eletrostática, também é chamada assim, é um gerador eletromecânico que produz eletricidade estática ou eletricidade em alta tensão e baixa corrente contínua. E, com isso, ele é utilizado em diversos estudos e também para fins didáticos, você vê em diversas faculdades. E, antigamente, acho que até hoje em dia, ele é utilizado na questão de aceleração de partículas, acelerador de partículas, Bom, agora vamos falar de quem foi Robert Jameson Van de Graaff. Ele foi um físico e engenheiro norte-americano que inventou o gerador homônimo, com o seu próprio nome. E esse gerador, gerador de Van de Graaff, ele funcionava como? Ele funcionava através da movimentação de uma correia que era eletrizada por atrito na parte inferior do aparelho. E ao atingir a parte superior, que está mostrando na imagem aí, as cargas elétricas que surgiram com o processo de eletrização lá embaixo,
elas eram transferidas para a superfície interna do metal, né, dentro dessa esfera, sendo então distribuídas para toda a superfície da esfera metálica, assim, através de um cabo, coisa do tipo, e ficando carregada de cargas elétricas. E assim, se durante o funcionamento desse gerador a gente aproximasse o dedo ou um objeto de metal, a gente receberia leves choques, né, leves descargas. E isso não seriam descargas letais pelo fato de termos alta tensão e não alta corrente, né? No caso, a corrente que pode levar à morte, não a alta tensão. Boa noite, o meu nome é João Gabriel de Souza Bittencourt, sou aluno do Instituto Federal de São Paulo, campus Cubatão, e hoje irei fazer um experimento para comprovar a eletrização. São 3 tipos de eletrização: eletrização por contato, eletrização por atrito e eletrização por indução. Para isso, utilizaremos materiais como canudos, uma base de copo plástico, para poder ser a nossa base, uma moeda e folhas de papel. Vamos começar. Para nosso primeiro experimento, iremos utilizar folhas de guardanapo e canudo. O nosso objetivo será atritar e comprovar que cargas iguais se repelem. Então vamos lá. Primeiramente, pegaremos o canudo e geraremos atrito no papel. A partir do momento que isso é feito, o que está acontecendo? Os elétrons do papel passam para a superfície plástica do canudo, deixando assim o canudo eletricamente negativo. E como faremos isso nos dois, os dois terão cargas iguais e irão se repelir. Deixaremos esse canudo apoiado na base para facilitar a visualização. E agora atritaremos o canudo que irá nos auxiliar, da mesma maneira que fizemos com o primeiro. Com isso, quando aproximarmos esse canudo ao canudo que está na base, eles irão se repelir e acontecerá isso. Como podemos ver, eles se repelem a partir do momento em que a aproximação é feita, devido às suas cargas serem iguais e serem eletricamente negativas. Podemos observar que não estamos entrando em contato e eles se repelem. Agora faremos o segundo método, a indução. Com a indução, faremos o seguinte: atritaremos o canudo novamente para gerarmos as cargas eletronegativas e aproximaremos o canudo da moeda dessa vez, mas não chegaremos a encostá-la, pois é por indução. A moeda, inicialmente neutra, está aqui, estou tocando para neutralizá-la, e iremos aproximar o canudo dela, apenas aproximar, não encostar. Com isso, iremos tirar a moeda do estado neutro, iremos fazer com que ela seja polar, gerando um campo magnético perto do canudo e fazendo com que o canudo se atraia, quase fazendo a função de um ímã. Podemos observar que o canudo está parado. Quando chegamos com a moeda perto, ele se atrai. Por fim, faremos o último método de eletrização, a eletrização por contato. Semelhante ao que já foi apresentado na eletrização por indução, faremos aqui o atrito entre os canudos para gerar carga elétrica. Só que dessa vez encostaremos na moeda, pois é por contato. E o resultado será semelhante. Vamos encostar na moeda, a moeda está aqui, encostaremos a moeda no canudo, sem encostar no dedo, pois senão irá ficar neutra. E com isso, ela irá atrair o canudo, devido às suas diferenças de cargas. Como a moeda é metálica, o metal tende a receber elétrons com mais facilidade do que o plástico.
gerando um polo positivo e negativo entre o metal e o plástico. Podemos observar que está sendo atraído, não estou encostando. Toda vez que eu venho com a moeda aqui perto, eles se atraem. Olá, meu nome é Gabriel Diniz Viana e eu falarei um pouco sobre as dificuldades enfrentadas e considerações finais. Bem, quanto à disciplina de física experimental, a maior problemática encontrada nesse período de aulas remotas foi exatamente os experimentos, que são a base da disciplina, como outras disciplinas práticas que também temos. Sendo assim, foi necessário criar meios com que todos os alunos pudessem realizar as experimentações dentro das suas próprias residências, utilizando, portanto, dos simuladores, que tornam possível a prática dos conceitos estudados em física teórica. Posto isso, os simuladores eles se tornaram a base para a matéria que tem como conteúdo o trabalho prático de conceitos teóricos. E visto que as recomendações dos órgãos de saúde são para ficar em casa, saindo apenas, se necessário, os simuladores trabalham muito bem, tirando a necessidade de comprar os materiais para realizar os experimentos. Afinal, nem todo mundo terá os materiais necessários e também não terá o ambiente controlado de um laboratório. Porém, esse método ele não é 100% perfeito e não substitui a prática em si, pelo menos no que diz respeito aos softwares gratuitos que são disponibilizados na internet e que nós, alunos, temos acesso. Né? Um deles seria o PhET, que está aparecendo aí em imagem, que ele é um software que disponibiliza muitos mecanismos físicos de uma forma gratuita e pela própria internet. Né? Essa dificuldade, né, dos softwares gratuitos se deve porque as mecânicas são aplicadas de forma simples e ao mesmo tempo unitária, ou seja, cada simulador trabalha um conceito e apenas aquele conceito, apenas aquela mecânica está sendo trabalhada. Então, ela tem um enfoque, né, tendo assim uma limitação para testes pequenos, enxutos e simples. Né? O que testes simples não seria um problema, mas para você ter vários padrões, para você pegar várias medições, às vezes você precisa de um teste um pouquinho mais complexo, com mais mecânicas trabalhando junto em união. Sem falar que muitas vezes as ferramentas de medida possuem um design simplificado, bem como seu funcionamento também é simplificado, sendo que alguns simuladores trabalhados não retornam um feedback preciso. Feedback esse que seria dado se nós estivéssemos com as ferramentas adequadas em laboratório. Porém, mesmo com todas as limitações, é fato que a utilização dos simuladores ele auxiliou para que pudesse acontecer essa disciplina. Sem os simuladores, a disciplina nem poderia acontecer de forma alguma, porque não teríamos acesso a todas as ferramentas, mesmo que simples, foram as ferramentas que nós tivemos acesso e que sim, elas auxiliaram no nosso conhecimento. Bem, esse trabalho termina por aqui. Muito obrigado a todos pela atenção e tenham um ótimo dia.